Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, trazendo uma empreendedora que vai compartilhar sua história de vida, superação, seus empreendimentos e que ainda por cima incentiva mulheres ao crescimento, que é o mais especial, que é o que a gente sempre fala aqui no canal, né? Então vou apresentar para vocês hoje Tauíra. Seja bem-vinda ao nosso canal, que vocês possam recebê-la com muito carinho e ela vai compartilhar um pouco da história dela conosco. Obrigada. Fica à vontade. Pode deixar, já me sinto bem à vontade mesmo. Então, me chamo Tauíra, tenho 35 anos, sou casada e mãe de 3, sendo um anjinho lá no céu. E ele foi meu maior incentivador a empreender, né? Foi através da vida dele que eu entendi o quanto realmente era importante eu, enquanto mulher, enquanto mãe, ter mais tempo, ter mais qualidade de vida e liberdade geográfica também, para que eu pudesse, de fato, exercer a minha função de mãe, mas eu precisava também, ao mesmo tempo, ter uma renda para poder ajudar a sustentar minha família. Vou começar a contar aqui um pouco como foi a minha vida, minha trajetória profissional, mas vou fazer um resumo breve, porque é muita coisa para falar, né? E aí, enfim, eu comecei a minha vida profissional como vendedora, porque eu sempre identifiquei que era algo que eu gostava mesmo de fazer, né? Eu amo lidar com pessoas, eu amo me comunicar, e então eu já comecei a minha trajetória profissional como vendedora. Mas eu não entendia lá atrás que a venda, ela exige técnicas, né? E a venda, ela é algo altamente treinável. Eu não sabia disso, entrei nessa empresa como vendedora e fui demitida com 8 meses, pois eu não alcançava os números da empresa. Isso me deixava bastante angustiada, né? E aí foi quando eu identifiquei que, caramba, se a única coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, eu fui demitida porque eu não faço bem, eu preciso então ir em busca de conhecimento. Eu sempre tive isso na minha mente, né, de que o conhecimento, ele é a chave do sucesso, não tem como a gente crescer sem conhecimento, né, sem a gente ir em busca de nos aprimorarmos naquilo que a gente faz. Então eu comecei a buscar conhecimento dentro dessa área que eu sempre gostei. E, paralelo a isso, eu consegui também uma vaga de vendedora, mais uma vez, numa empresa onde, coincidentemente ou não, essa empresa dava todo o treinamento para as vendedoras, para que elas conseguissem, de fato, alcançar os seus objetivos dentro da empresa, né? Bater as suas metas e tudo. E aí foi quando realmente me deu aquele start de que eu preciso, de fato, me desenvolver enquanto profissional, né? E aí eu entrei nessa empresa como vendedora. Dentro dessa empresa existia uma hierarquia, né? Era vendedora responsável, subgerente, gerente. E em 10 meses de empresa eu consegui chegar no cargo de gerente. Fui promovida de vendedora já direto a gerente, devido a todo o conhecimento que eu agreguei, né? No ramo da venda. E aí, quando fui promovida gerente, entendi que, de fato, me seria muito cobrado. Não só a minha postura, como o meu conhecimento, como os meus resultados também. E aí, mais uma vez, eu comecei além de ir em busca de conhecimento de venda, eu comecei a aprender muito sobre liderança, sobre gestão de equipe. Que faz parte da gerência, né? Exatamente. Exatamente. Tudo que uma gerente precisava fazer. E tudo isso me tomava muito tempo, né? E aí, automaticamente, eu não conseguia tempo para gerenciar o que, de fato, era mais importante na minha vida, que era a minha família, né? Gerenciar a educação do meu filho. Por muito tempo, eu tive que trabalhar muito para que eu conseguisse essa realização profissional. Em contrapartida, eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive de coisas importantes na vida do meu filho. E no meio dessa trajetória, né, eu ainda era gerente. Na época eu gerenciava essa loja no Barra Shopping. Eu morava em Paciência na época, então a distância era bem grande. Eu tinha que sair de casa de manhã e voltava depois de meia-noite. E eu tinha uma única folga na semana. Foi quando, nesse período, eu engravidei do meu segundo filho. O meu primogênito tinha 6 anos na época. De 6 para 7, engravidei do meu segundo filho, levei minha gestação normalmente até o 6º mês, com muitas tribulações que geralmente algumas mulheres passam, né, no começo de algumas gestações. E nessa época eu não dirigia, não tinha carro, né, só meu ex-marido tinha, enfim. E eu ia de BRT, pegava van, ônibus, todo aquele trâmite pra gente chegar até o local de trabalho, né, mesmo barriguda. E aí, toquei o barco normalmente, e com 7 meses de gestação, a minha
a obstetra me pediu um exame de ecocardiograma fetal, que foi o que detectou que meu filho tinha alguma alteração no coração. Até então, a gente não sabia de fato a gravidade. Na hora, a gente meio que dá um baque, né? Porque a gente não espera. Meu primogênito veio perfeito, sem nenhum problema. E aí, eu entendi que eu ia ter que ir novamente em busca de conhecimento. Na verdade, assim, hoje eu vou falar bastante sobre essa palavra, né? Porque eu acho que o conhecimento, ele, de fato, leva a gente para o crescimento em todas as áreas. Tanto na nossa vida profissional, como na nossa vida pessoal também. Inclusive em relacionamentos. O conhecimento, ele é a chave para tudo. Verdade. E aí eu fui em busca de conhecimento para tentar entender o que de fato aconteceu com o meu filho, né? Nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de sempre nos culpar por algo. E foi a primeira coisa que aconteceu. Na primeira vez que eu ouvi, o seu filho tem uma má formação no coração, eu logo me cobrei e falei, foi porque eu trabalhei muito, foi porque eu me estressei muito. Eu sempre falo isso aqui, a gente tem que tirar essa culpa. A mãe sempre se sente culpada por tudo. Por tudo. E aí, na hora, eu me vesti de culpa. E ficou ainda mais pesado para mim esse fardo. Mas como eu sempre vou em busca de conhecimento, eu fui em busca desse conhecimento e entendi que não tinha nada a ver, não era nada relacionado ao tempo que eu estava trabalhando, ao meu estresse, enfim. Não tinha nada relacionado a isso. Era que, de fato, ele tinha que ter aquela má formação no coração. E aí continuei levando minha gestação, sem contar para ninguém o que havia acontecido, a não ser o pai e os profissionais que estavam envolvidos. E a família direta, que era os avós, né? E os tios. Levei a gestação normalmente e quando fiz tudo normal também, o enxoval, o chá de bebê, inclusive, que eu fiz questão de fazer. Afinal de contas, eu pensei, pode ser que seja a única festa que eu vá proporcionar para o meu filho. E aí, quando chegou no dia dele nascer, de fato, a gente carrega muita fé, né? De que Deus, ele move céus e terras, então ele pode, de fato, operar o milagre. E eu já entendia que ele só tinha 15% de chance de sobreviver e que logo nos primeiros dias de vida ele precisaria passar por uma cirurgia, pois ele tinha um ventrículo único e uma arteresia pulmonar, que era uma artéria que ela vai do coração para o pulmão e ela bloqueia, né? E aí não deixa o sangue pulsar. Então, ele nasceu e com 5 dias de vida ele fez a primeira cirurgia. Foram, assim, dias e momentos bem difíceis para mim. Vou te perguntar agora como que foi esse momento. Então, inenarrável. Por mais que eu tente juntar todas as palavras para te explicar o que eu passei, o que eu senti nesses dias, você não vai conseguir mensurar, porque era uma mistura de sentimento muito grande. Era medo, com fé, com incertezas, com confianças e ao mesmo tempo eu estava de resguardo, né? Porque foi cesárea, enfim. Foi muito difícil, muito, e meu filho também lá, eu sem conseguir dar assistência. E eu acho que, assim, toda mãe neonatal, ela já sofre muito, né? Porque ela tem a alta e o filho não tem. Ela se divide em várias tarefas, principalmente quando ela já tem outro filho. Mas uma mãe neonatal cardiopata é ainda pior, porque, assim, você começa a entender a dimensão de Deus e do poder que ele tem através do conhecimento que ele dá para os profissionais. Imagina só, uma criança, um bebê de 40 centímetros passar por uma cirurgia no coração, que imagina eu que deva ser desse tamanho, e profissionais em cima para poder tentar recuperar, né, aquela má formação. Enfim, como eu falei que eu fui bastante em busca de conhecimento, me tornei quase uma cardiologista. De tanto que explorou o assunto. Exatamente, eu precisava de fato entender, né? Peraí, se ele tem 15% de chance, é muita coisa. Se ele tivesse só 1%, já seria, quem dirá 15%. E aí eu queria saber realmente, entender o que eu poderia fazer para mudar aquele quadro, quando na verdade eu não poderia fazer nada a não ser confiar no Senhor. E foi exatamente o que eu fiz, né? Nesse momento, enquanto eu estava buscando conhecimento, eu entendi muito que na nossa vida tudo é um propósito. E uma frase que eu trago comigo é: o que eu tenho que aprender com isso?
Em alguns momentos eu perguntei, por que comigo, Deus? E logo me veio à mente, o porquê não comigo? E aí, dentro desses conhecimentos que eu adquiri, eu entendi muito que a gente precisa sempre ver o lado positivo das coisas e entender o que a gente precisa aprender com aquilo. E foi isso que eu trouxe para mim. Porque tem pessoas que travam no porquê e não consegue, mas não consegue sair daquela situação, né? Não, destrava. E outra coisa que eu sempre levo comigo é o seguinte, 100% das coisas que acontecem na nossa vida, 10% é a situação. E 90% é como você reage a essa situação. É o que você vai fazer com isso. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu analisei muito, pensei, bom, o que está acontecendo comigo, o que eu preciso aprender e como eu vou reagir a isso. E não me veio outro pensamento a não ser aceitar e agradecer. Afinal de contas, Deus não escolheria qualquer mãe para ser mãe de anjo. Então, ao invés de eu reclamar, murmurar e questionar, eu só agradeci. Porque eu me senti de fato especial e me sinto até hoje, né? Ao invés de eu me vitimizar, eu trouxe isso comigo e entendi que de fato Deus tinha algum propósito com aquilo. E com 13 dias de vida ele veio a falecer, pois ele não resistiu, né? A cirurgia, enfim. Então foram 13 dias de vida que eu pude passar por momentos onde eu não consigo te explicar o que eu sentia. Mas que eu consegui ver meu filho nascer perfeito, porque aos nossos olhos ele não tinha nada. Depois eu vi ele entubado, inchado, a pior cena. Depois eu vi ele melhorando, né, dia após dia. Sabe aquela melhora para depois partir? Foi o que aconteceu com ele. Ele foi melhorando até chegar o dia da sua partida. E ele me esperou para ir embora. Ele não foi sem que eu pudesse me despedir de fato. Caramba. E eu não conseguia falar isso antes, né? Me dava um nó aqui, eu não conseguia até eu entender que eu precisava realmente levar essa mensagem para as pessoas e para o maior número de pessoas possíveis. Porque, veja bem, se Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, quem sou eu para questionar um filho que ele me deu, me permitiu ter por 13 dias e decidiu recolher? A única coisa que me restava era somente tirar boas lições disso. E foi através dessa força divina mesmo que eu consegui superar essa dificuldade, essa dor, essa batalha, que não foi fácil. Eu não vou falar para você que foi fácil, mas quando a gente tem Jesus com a gente, se torna tudo muito mais fácil. Porque assim, sabe aquela paz que excede todo o entendimento? É exatamente isso. E aí as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, que força você tem. E aí eu falava, mas eu não tenho essa força. A gente só descobre que é forte quando ser forte é a nossa única opção, né? Eu tenho outra opção? Não. Então eu vou fazer o quê? Tem que ser forte. E aí, nesse determinado momento, eu entendi que a vida não era só a gente ser realizada profissionalmente. Eu precisava, de fato, gerenciar o meu lar e gerenciar a vida do meu filho. Que naquele momento eu estava tendo uma coparticipação na criação do meu filho, porque eu tinha que deixar ele com alguém para eu poder trabalhar. E é a partir daí que me deu um startar de eu preciso fazer algo para mim. Eu preciso, de fato, empreender. Para que eu pudesse ser mãe, para que eu pudesse ser mulher. Afinal de contas, eu estava somente me substituindo. Eu pagava alguém para limpar a casa, para cuidar do meu filho, para levar na escola, para passar roupa, e eu só fazia o dinheiro. E quando eu entendi que eu poderia ser a dona do meu próprio negócio e fazer esse mesmo dinheiro de forma inteligente. E com o passar dos dias, alguns meses, eu fiz o meu planejamento financeiro, que é isso que eu falo bastante para as empreendedoras. A gente precisa sim arriscar, mas com estratégias e inteligência, para que a gente não se arrependa futuramente. Isso é muito importante, coisa que muitas não fazem, né? Exatamente. Muitas não querem nem chegar perto do financeiro. E aí, então... Exatamente, porque a gente entende que vou colocar o pé que Deus vai colocar o chão, tá certíssimo, mas faz a sua parte. Então, entenda que tem que ser com cautela, com sabedoria, com estratégias, planejamentos e tudo. Foi quando eu montei meu planejamento financeiro e entendi que eu precisaria de X para poder passar alguns meses até eu identificar o que eu realmente precisaria fazer. E aí eu pedi demissão dessa empresa, que eu já estava há quase 6 anos, né,
abrir mão de tudo, pois eu entendi que Deus iria prover. E proveu até hoje. E então eu de fato encarei essa minha nova realidade, sabe? Confiando de que Deus iria fazer acontecer na minha vida e que eu só precisaria fazer a minha parte. Lembra que eu falei que eu fui em busca de conhecimento? Então eu aprendi sobre gerenciamento, eu aprendi sobre liderança, eu aprendi sobre inteligência emocional, eu aprendi sobre vendas. E quando a gente aprende sobre vendas, a gente vende qualquer coisa. E aí eu falei, agora eu estou pronta para poder encarar o que lá fora eu tenho para poder absorver. E aí eu saí e comecei a ir em busca de algo que eu pudesse fazer para que me desse pelo menos metade da remuneração que eu tinha. Porque eu entendia que se eu queria mais tempo, automaticamente a minha remuneração seria diminuída. E aí foi quando me veio a oportunidade de eu trabalhar com uma multinacional. Pode falar o nome? Pode. E aí me apresentaram a Mary Kay. E eu pensei, peraí, mas na época eu não sabia o que era, achei que fosse só venda de revista. Falei, como que eu vou sustentar minha família com isso? Vamos em busca do conhecimento. Deixa eu entender como é que é isso aqui. E aí a pessoa que me apresentou me explicou que eu poderia, de fato, galgar patamares dentro da empresa e chegar no diretorado, que, se comparando ao meu antigo emprego, era na gerência. E eu, só depende de mim, porque também uma coisa que é chata na CLT, e quando você trabalha para as pessoas, é que você precisa de alguém para te promover. E quando a gente trabalha pra gente, a gente não precisa de ninguém, da aprovação de ninguém. É só a gente fazer pela gente, ponto. E dentro dessa empresa era exatamente isso, né? Eu precisaria bater algumas metas, cumprir alguns requisitos, e eu conseguiria chegar no diretorado. Eu falei, cara, eu não preciso da aprovação de ninguém. E aí ela, não, eu falei, então eu vou ser diretora. E com essa fé e essa determinação, eu consegui, com 6 meses de empresa, eu me tornei diretora de vendas, com uma equipe, assim, maravilhosa. E consegui, de fato, a mesma remuneração, né, do que eu tinha na outra empresa. Uau, que legal. Com qualidade de vida, liberdade geográfica, muito mais tempo para minha família. E aí, mais uma vez, Deus me mostrou o quanto é importante a gente estar atentos aos sinais. E atentos a tudo aquilo que acontece na nossa vida. E a gente tende a não perceber que é pra gente aprender para alguma coisa. E quando eu quis tempo, eu queria tempo pro meu filho. E a Mary Kay me proporcionou tempo não só para o meu filho, como também para minha mãe. Porque isso tudo aconteceu em 2014, do meu filho que se foi, do meu anjo. E em 2015, a minha mãe adoeceu e ela precisou de alguém que ficasse com ela no hospital de forma integral. E aí eu só revezava com o meu padrasto na época. E aí a Mary Kay também me proporcionou isso. Não só a Mary Kay, como o meu empreendedorismo, né? De eu ter tempo para poder ficar com a minha mãe no hospital. E em 2015, um ano após a perda do meu filho, eu perdi a minha mãe também. Uau. Imagine se você perde a sua mãe quando você estivesse no trabalho de shopping, que não tem tempo para nada. O quanto eu, mais uma vez, me cobraria e me sentiria culpada por não ter feito. Por não estar com ela, por não poder ter dado toda a assistência que eu consegui dar naquele momento. E não, eu não me senti culpada, estive com ela e eu sempre digo que as 2 maiores dores que um ser humano pode sentir, que é perder um filho e perder uma mãe. Nossa. Então, para você que está assistindo aí, de repente, né, tá travado por algo que aconteceu na sua vida, por alguém que você perdeu. Sempre tem uma história que nos inspira e que nos motiva a seguir em frente. Exatamente. E aí, mais uma vez, eu me vi naquela situação de o que eu preciso aprender com isso? E mais uma vez eu aprendi, fui em busca de mais conhecimento, e aí eu precisei entender muito sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. E me aprofundei na inteligência emocional de verdade, porque naquele momento eu estava extremamente abalada emocionalmente, afinal de contas. Pra você. Pra mim. E aí, automaticamente, tomou gosto pela coisa. Muito, nossa, surreal, porque assim, a mente humana me fascina. O tanto que a gente tem o poder para trabalhar com tudo à nossa volta, o quanto a nossa mente tem poder, me deixa assim, de queixo caído. E direcionar ela que vai dizer para onde, né? Porque ela também tem o poder de nos sabotar, de nos travar. E como? E se a gente não trabalha isso, né, com a inteligência emocional, a tendência é a gente deixar passar ações, projetos, situações. Exatamente. E a gente tende também a tudo colocar na conta de Deus.
Deus vai... Deus ou de alguém, Deus vai tirar essa dor de mim. Deus vai me fazer pensar diferente. Deus, ele tem poder para fazer, sim, mas ele também deu inteligência aos homens e capacidade para que eles pudessem nos ajudar dessa forma. E aí, naquele momento, eu entendi, se eu não for em busca de ajuda e de entender as minhas emoções, eu posso até cair numa depressão, que seja. Você fez terapia? Fiz. Eu sempre falo aqui a importância de fazer terapia. Nossa, eu costumo dizer que assim, a terapia ela é tão importante para o ser humano que ela deveria ser integrada no currículo escolar. Toda criança deveria passar por uma terapia. Terapia. Do maternal ao 9º ano. Talvez a nossa geração estaria bem diferente. Com certeza. Porque as pessoas têm esse preconceito, né? De que, tipo, não precisa de terapia. Todo ser humano precisa de terapia. Se todo mundo fizesse terapia, com toda certeza a nossa geração seria diferente. Gente, se vocês tiverem dúvida ainda sobre terapia, a gente fez o Setembro Amarelo. Eu trouxe várias psicólogas falando sobre vários assuntos. Tem saúde da mulher, dos filhos, das crianças. Então, assim, a importância da gente compreender, como a Tauíra falou, conhecimento, buscar conhecimento. As pessoas têm mania de colocar já que, né, não conhece e já bota como se fosse um bicho, algo ruim. E não é. A partir do momento que você adquire conhecimento, a sua mente abre, você amplifica e você muda a sua forma de pensar, de agir, transforma totalmente aí o mundo ao seu redor. Exatamente, exatamente. E aí, voltando um pouco para quando eu entendi que o que eu preciso aprender com isso, logo que eu perdi o meu filho, eu ainda consegui ajudar algumas mães que estavam passando pela mesma situação que eu, mas não conseguia nem ter forças para comer, para tomar banho, para se alimentar. E aí, de fato, eu consegui ajudar de forma direta essas mães. E aí, mais uma coisa que eu entendi que Deus quer me usar. Então, eu preciso realmente me colocar à disposição e na posição de transbordar na vida dessas pessoas. E aí, quando minha mãe se foi, mais uma vez eu entendi, eu preciso cada vez mais me encher do poder de Deus e transbordar no conhecimento pessoal, no desenvolvimento pessoal e na inteligência emocional, para que eu consiga, de fato, liderar as minhas emoções, que não é fácil. E aí, eu me aprofundei nisso, aí fiz alguns cursos, né? Fiz a formação em coaching, fiz analista comportamental. E comecei a me apaixonar cada vez mais pelo desenvolvimento humano. Eu amo pessoas, né? Eu amo me comunicar, eu amo estar com pessoas. E me aprofundei um pouco mais nisso. E continuei tocando o meu barco na empresa, onde eu consegui, de fato, desenvolver grandes consultoras. E no ano seguinte, foi 2014, 2015. No ano de 2016, um dos meus maiores sonhos era ser mãe de menina. Aí o meu primeiro veio menino, o segundo veio menina. Eu falei, acho que minha vida é ser mãe de menino. E quando foi no ano de 2016, eu já estava um pouco traumatizada, digamos assim. Eu falei, eu não quero outro filho nem tão cedo. Com medo de passar tudo de novo, né? Mas quando a gente se coloca na posição de Deus, é Ele quem faz. E em 2016 eu engravidei da minha menina, da minha bebê arco-íris, né? Que se chama. E da Manu. E a Manu veio pra mim como resposta de Deus de verdade, de que, tipo, valeu a pena você não murmurar, valeu a pena você não reclamar. E que se Deus tivesse falado assim, como você quer sua filha, eu não teria desenhado ela tão perfeita como ela veio. Uau! E aí, mais uma vez eu entendi que o empreendedorismo me salvou. Porque eu consegui, de fato, ser mãe da Manu, né? Nessa época que eu engravidei dela, eu estava na Mary Kay ainda. Ela nasceu, eu levava ela para as reuniões comigo, ela trabalhava junto comigo, trabalhei até meu último dia de gestação. E logo que ela nasceu, eu ainda tinha que trabalhar bastante. Eu falei, cara, mas eu quero viver de forma verdadeira, intensa a minha maternidade. E por mais que eu tivesse liberdade geográfica, por mais que eu conseguisse ter essa flexibilidade do meu tempo, ainda assim eu precisava trabalhar muito para que eu pudesse ter os resultados que eu queria. Então, eu identifiquei que era o momento de eu dar uma pausa. E eu sempre costumo falar também que não tem problema nenhum a gente encerrar ciclos. Caramba, tu falou que eu tava pensando. Encerrar ciclos. E eu identifiquei isso. Falei, cara, foi bom até aqui. A importância de você identificar. Porque às vezes a pessoa fica protelando, né? Para não fechar esses ciclos. E aí acaba não conseguindo uma oportunidade lá na frente. Porque não quer fechar de jeito nenhum. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu entendi que chegou realmente o momento de eu encerrar esse ciclo.
e abri portas para um novo ciclo, só que mais uma vez sem saber meio o que fazer. Mas eu fiz novamente um planejamento financeiro. E eu falei, eu consigo pelo menos ficar uns 3 meses focada na minha filha. E junto comigo, mais umas 4 amigas engravidaram. E eu já estava naquele mundo materno e falei, cara, nada melhor então do que eu vender algo voltado para criança. E criança perde muita roupa, né? E aí eu pensei na hora, acho que eu vou vender roupa. E aí eu pensei no mínimo produto viável. Chama-se o nome daquilo que a gente quer fazer sem muito investimento. Eu sempre tive isso comigo de não investir muito. E aí eu pensei, bom, vou em busca de fornecedores onde eu consiga receber na minha casa, que eu não precisasse ir buscar. E vou montar um grupo no WhatsApp, vou abrir uma loja no Instagram e vamos ver no que vai dar. E exatamente tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer da melhor forma. Eu tento dar o meu melhor para que saia de forma o mais profissional possível. E foi exatamente o que eu fiz. Né? Eu abri esse grupo no WhatsApp, comecei a postar as roupas e tudo, e comecei a vender a roupa infantil, somente em casa, quando me surgiu a oportunidade de eu abrir a minha loja, pertinho da minha casa, e aí eu abri a Cacuca Moda Infantil. E comecei a trabalhar com roupa infantil. Minha filha trabalhava comigo todos os dias, tem várias fotos dela indo. E ela era pequenininha, tinha meses. E pra você, como você consegue visualizar essa parte, por exemplo? O seu primeiro filho, você não teve tempo de estar na primeira infância devido ao trabalhar fora. E com a sua filha, você já conseguiu trazer até ela para o seu negócio, né? Exatamente. Melhor ainda. O que você consegue ver de pontos positivos e negativos? Aqui a gente não está para julgar a mãe que trabalha fora, que trabalha dentro, a dona de casa. Aqui a gente está para mostrar os pontos e que de cada forma, cada uma do seu jeito consegue se adequar ao que é feito dentro do seu período, né? Sim. Então, não tem muito o que fazer quando a mãe precisa trabalhar e o filho fica. Uhum. A única coisa é o tempo que você tem para estar com ele, esteja com ele. Né, de fato e de verdade, que a gente tenha tempo de qualidade. Não adianta estar por estar, é tempo de qualidade de verdade. E já com a Manu, não. Já com a Manu eu consegui estar com ela e trazer ela para o empreendedorismo também. E aí eu digo que ela vai se aposentar cedo, porque começou a trabalhar bem cedo. Desde a barriga, a bichinha trabalha pra caramba. Mas eu vou te falar que ela adora. Inclusive, vou chegar lá na parte do açaí, né? Que eu também tenho uma açaiteria. E aí teve vou abrir um parêntese aqui. Teve um trabalhinho com ela na escola há pouco tempo. E aí era uma CLT e perguntaram: o que você quer ser quando você crescer? E ela falou: vendedora de açaí. Eu trouxe isso como algo muito positivo, porque na grande maioria das vezes, ou até antigamente mesmo, filhos de grandes empreendedores, de grandes empresários, tinham pavor de continuar o negócio dos pais, dos avós, enfim. Tanto que tem grandes empresas que acabam fechando, quebrando, porque os donos partem e os herdeiros não querem dar continuidade. E eu vejo isso como algo ruim, porque eles passaram de forma negativa isso. E eu consigo passar para ela de uma forma tão positiva ao ponto que ela quer fazer a mesma coisa que eu. Né? Porque ela poderia falar assim: Deus me livre, minha mãe trabalha muito, eu não quero fazer o que minha mãe faz. Só que eu consigo passar para ela de uma forma tão natural e leve que ela quer seguir os meus passos. Isso para mim é o meu maior trunfo, sabe? Motivação total. Exatamente, é o meu troféu. E aí, voltando para cá, para a loja de roupa infantil, fiquei alguns anos. E aí, paralelo, eu abri também a açaiteria e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, muitas coisas se desestabilizaram, né? E eu precisei reorganizar algumas coisas, inclusive saber até que ponto valeria a pena eu continuar com a loja física. Nesse momento, a gente pensou em fazer a Cacuca Malinha Delivery, que era o que a maioria das lojas de roupa estava fazendo, né? Que era um atendimento personalizado. Você colocava a roupa na mala, deixava com a cliente 24 horas e depois ela te devolvia a mala, na grande maioria das vezes com a mala vazia, porque ela acabava ficando com tudo, estrategicamente. E aí foi quando eu, mais uma vez, encerrei esse ciclo e me veio a oportunidade de abrir a segunda açaiteria. E eu não daria conta de tudo sozinha, obviamente. E eu pensei, bom, então vou optar por fechar a loja física, ficar só com online, infantil, e abrir mais uma açaiteria. E foi exatamente o que eu fiz.
Abri a primeira, abri a segunda e logo depois... Eu não sei se dá para eu falar todos os empreendimentos aqui. Então, senão ficaremos até amanhã. O tempo tá pouco, mas dá pra gente falar. Então, pincela. E aí, ela é multi-empreendedora. Eu deveria ter falado no início, né? Ela não é uma empreendedora, ela é multi-empreendedora. Exatamente. E aí depois veio a oportunidade de eu abrir em sociedade com uma amiga, Amor no Copo, que é a doceria cafeteria lá no Recreio. Depois eu saí dessa sociedade, aí depois eu fui abrindo outras coisas. Enfim. E aí também me surgiu a oportunidade e o desejo de eu treinar pessoas, né? Porque eu sempre recebia muitas pessoas, muitas amigas, me pedindo ajuda, orientação de como desenvolver melhor o negócio, o que abrir. Cara, eu tô com esse dinheiro aqui, me ajuda. E eu entendi que eu tinha um potencial para poder direcionar essas mulheres. Por que não me tornar uma mentora delas, né? E aí foi quando eu estruturei um curso meu, voltada para empreendedoras, e decidi, de fato, realmente me especializar para que eu pudesse ser uma mentora de empreendedoras. E aí abri esse meu Instagram voltado para mães empreendedoras, porque eu tenho o maior desejo no meu coração de, digamos assim, captar as mães da CLT para se tornarem empreendedoras, para que elas pudessem, de fato, ter tempo de qualidade com seus filhos. Eu sempre falo isso, que eu acho que toda mãe merecia ser empreendedora. E a maioria se torna empreendedora justamente por causa dos filhos. Exatamente. Né? Eu me tornei por causa do meu filho. Exatamente, na grande maioria das vezes. E aí foi quando eu me tornei mentora, né, para empreendedoras. E aí entendi também, de fato, que era mais uma missão de vida, né? Por isso que eu precisava de tanto conhecimento, para que eu pudesse transbordar na vida das pessoas, né? E aí, depois me surgiu a oportunidade de abrir a terceira açaiteria, depois uma nova cafeteria, e aí eu vou chegar agora onde eu quero, que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. 10, 15. Ai, que bom. 5 horas. Adoro. Vamos lá. E aí, foi quando me surgiu... Deixa eu ver se eu pulei algum empreendimento. Falou da açaiteria, Acho que não. da cafeteria. E aí... Não pulei. E aí, me surgiu essa oportunidade também de abrir uma cafeteria em Cosmos. Quando nós fomos ver a sala, né, ver o espaço que nós tínhamos, a loja, no segundo andar tinha um espaço maravilhoso, onde ali a gente poderia alugar para algumas coisas. E eu sempre tive desejo no meu coração de ajudar as empreendedoras de forma gratuita. Mas como eu faria isso se tudo que eu pensava em fazer me gerava um custo? E até uma grande amiga que também participa comigo nesse projeto, a gente pesquisou em alguns lugares para a gente poder estar transbordando esse conhecimento, né? E não conseguia tirar esse projeto do papel, sabe? Eu sempre falando, cara, Deus me capacitou tanto, Deus me abençoou tanto ao ponto de eu ter todo esse conhecimento. Não pode ser guardado, né? Eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. Então, em forma de gratidão a Deus, eu preciso alcançar essas empreendedoras que não têm acesso à informação, não têm acesso a esse conhecimento, que na grande maioria das vezes a gente precisa investir, não só dinheiro, como tempo também. E aí foi um desejo que ficou bem guardadinho aqui no meu coração, que com o passar do tempo eu só vinha pedindo a Deus estratégias e para que Ele pudesse prover, né, para que esse sonho saísse do papel. E quando eu abri essa cafeteria lá em Cosmos, eu entendi que ali teria algum propósito naquela cafeteria. Quando eu cheguei nesse segundo andar da cafeteria, que eu vi, na hora eu idealizei ali o que eu poderia fazer com as empreendedoras locais, principalmente de Cosmos, Paciência, aquela área ali, onde elas realmente, a grande maioria, não tem acesso à informação, a conhecimento, ou até tem, mas não da forma que eu gostaria de passar, sabe? E eu falei, cara, eu vou fazer aqui um negócio legal para essas mulheres. E como era uma cafeteria, eu decidi, de fato, como missão de vida, transbordar na vida de mulheres e fazer o Café com Negócios. E aí que foi, inclusive, o Café com Negócios que nos aproximou, né? Pois é, isso que eu ia falar agora. E aí eu, com a minha mania de querer estar com mulheres conectadas, comecei a pesquisar nas redes sociais, no Instagram, algum lugar aqui perto que tivesse, né, esse encontro de mulheres, e não encontrei. E aí acabei achando a Vanessa, e através da Vanessa eu descobri o Café com Negócio.
E aí, assim, eu não moro em Cosmos, não moro em Paciência, eu moro longe. E eu fui participar do Café com Negócios. E a primeira vez que eu fui lá, eu amei a história da Tauíra. E é exatamente isso. Quando ela falou, eu me conectei, porque assim, tem tudo a ver com o que eu falo aqui e tem tudo a ver também com a minha proposta de vida, que é essa, poder ampliar a voz das mulheres, podermos ajudar umas às outras, parar com esse julgamento de que ninguém é melhor que ninguém, é apoiar, é ter uma rede de apoio, exatamente, né? E ali eu me senti apoiada e ali eu vi várias mulheres e hoje estamos aqui. Que legal, é um prazer né? te receber aqui e poder de alguma forma fazer com que você partilhe para mais pessoas. Eu vejo Café Negócios já em tudo quanto é lugar. Oh, eu recebo! Então, que você possa espalhar, aproveita esse momento para convidar as pessoas para conhecerem. Com certeza. O que eu sempre digo é o seguinte, o empreendedorismo, ele é muito solitário. E na grande maioria das vezes, as mulheres se sentem, além de sozinhas, perdidas, né? E quando o primeiro obstáculo que acontece, a gente tende a desistir, né? E eu falei, cara, nós vamos criar uma comunidade de mulheres que umas ajudam as outras. Não só eu transbordar o meu conhecimento, mas eu quero de fato que elas se conectem e uma apoie a outra, uma incentive a outra, uma feche parceria com a outra. E é de fato que está acontecendo. Beijo, meninas, vocês estão arrasando no grupo. Lindas, lindas de verdade, porque a gente está impactando vidas. E aí, mais uma vez, eu te digo que foi graças ao conhecimento que eu fui em busca que eu entendi, de fato, que essa poderia ser a minha missão e que eu poderia realmente alcançar pessoas e que pudesse mostrar que a gente tem sim, a gente precisa sim de pessoas, a gente precisa sim de ajuda, a gente precisa sim se conectar. E aí, lá no Café com Negócios, que acontece toda quarta-feira, 2h30, em Cosmos, na Rua Solivana 52. Mas agora não temos só esse endereço, porque o negócio, graças a Deus, está expandindo, está crescendo. Eu me sinto muito grata, muito orgulhosa por tudo que está acontecendo, porque as mulheres que se dispõem a ir são mulheres que realmente estão em busca de crescimento. E eu tenho comigo a importância de você se conectar com pessoas, a importância do networking para quem empreende é fundamental. Porque você ali troca experiências, ali você está em conexão, e eu sempre falo que o movimento, ele gera movimento. Não adianta você ir só em busca de conhecimento dentro da sua casa, só no celular, na internet, você precisa sair daquele quadrado, você precisa estar em conexão com pessoas. Olha que bacana, você se despencou daqui para ir para lá, tem mulheres indo de Nova Iguaçu, olha a distância, né? Você viu lá, né? Nova Iguaçu e tudo, já foi gente de Bangu, ou seja, foi algo que eu criei para as empreendedoras locais e está atingindo as empreendedoras do Rio de Janeiro. E a gente está tendo que buscar lugares maiores para que a gente possa se expandir. Isso está sendo lindo. Cada quarta-feira a gente recebe depoimento de mulheres que falam assim, nossa, eu aprendi isso aqui no Café com Negócios, eu apliquei no meu negócio e fez total diferença. Nossa, eu preciso falar para vocês o quanto isso daqui está fazendo bem para mim. E aí tem mulheres que já elevaram até a autoestima, sabe? Conseguiram, de fato, sair da zona de conforto. E aí os maridos até brincam e falam assim, que negócio é esse daí que você está fazendo, que está te fazendo muito bem, que não sei o quê. Aí para vocês entenderem também, né, pessoal? É porque toda quarta tem uma pessoa que fala sobre um assunto específico, rodeado do empreendedorismo. Então, tem assunto sobre autoestima, sobre finanças, né? E tudo de forma gratuita, como a Tauíra falou. Foi algo que ela tinha desejo no coração. Então, assim, são muitos conhecimentos adquiridos de forma gratuita, onde essa rede cada vez mais está crescendo e se fortalecendo. Então, não tem como não dar certo, não tem como não ser bom. Não tem como não ser bom, não é verdade? E aí eu entendi que não adiantava também só eu transbordar. Eu precisava ser canal de bênção na vida das pessoas e deixar com que outras pessoas transbordassem também. Então, toda semana eu convido uma palestrante que é expert em alguma área e que ela venha trazer um conteúdo que de fato venha ser relevante na vida das empreendedoras. Porque como eu venho falando desde o começo, a gente precisa ir em busca de conhecimento. É conhecimento de tudo. Porque a gente, enquanto empreendedora, principalmente pequena empreendedora, ela é a compradora, ela é a gestora financeira, ela é o gestor de marketing. Nós somos a empresa, então a gente faz tudo. E para que a gente faça tudo da melhor forma, a gente tem que ir em busca de conhecimento. Eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso aprender a fazer aquilo. Então, lá nós temos palestras sobre gestão financeira, nós tivemos palestras sobre como pegar um capital para poder investir em algo, inteligência emocional,
emocional, autoestima e tudo que qualquer empreendedora precisa saber. E eu sempre falo o seguinte: a gente precisa estar em roda de pessoas que têm mais conhecimento que a gente. Porque só assim a gente consegue absorver. Depois que a gente absorve, aí sim a gente pode transbordar. Mas enquanto a gente não está cheio para transbordar, a gente precisa se encher. Exato. E aí, vamos em busca de locais que estejam pessoas dispostas a nos impulsionar, né? A nos aproximar do nosso objetivo, sabe? E aí, o Café com Negócios me proporcionou também, porque não só eu proporciono, ele também me proporciona muitas coisas, inclusive conexões e parcerias com mulheres como você, que também estão no mesmo propósito que eu, de alcançar pessoas, de fazer com que as pessoas entendam o poder que elas têm. E às vezes está adormecido aqui dentro, né? E aí a gente não sabe como botar para fora. E tem sido, assim, algo fantástico, lindo. E, inclusive, através do Café com Negócios, a gente conseguiu, de fato, depois de muitos pedidos, né? Porque o Café com Negócio é um conteúdo gratuito que a gente dá, e aí a gente entende que no conteúdo gratuito e rápido é pouco tempo para que a gente possa, de fato, dar o que a gente precisa de conteúdo, de estratégias e de ferramentas. Então, acabou que eu e mais 2 amigas, que é a Beth Filipelli, que ela é mentora também e 1001 coisas, ela vai falar daqui a pouco. Também vai participar com a gente. E a Munira também, que é especialista em autoestima, autoconfiança, estilista, enfim. E aí nós resolvemos nos unir para poder fazermos o nosso evento, que vai falar de todas as habilidades que uma empreendedora precisa para que ela consiga se desenvolver e, de fato, alcançar os seus objetivos, né? Que vai acontecer agora, dia 16 de novembro, 14h, num salão de festa no Recreio, que a gente vai abrir o carrinho, não sei quando isso aqui vai no ar. Vai quarta. Então já está aberto o carrinho. Então quem quiser ainda tiver vaga, corra. Ainda tiver vaga, exatamente. Porque tem poucas vagas, na verdade, né? Não sei nem se era para eu ter divulgado aqui. Não, tem que não. Porque são poucas vagas que a gente conseguiu fazer, porque de fato a gente quer que as pessoas que estejam ali tenham resultados. A gente não quer que seja algo só para encher linguiça, sabe? Como muitos outros cursos que a gente vê por aí. A gente quer de fato que as pessoas tenham resultados e que através desse resultado essas pessoas a gente consiga de fato ter depoimentos verdadeiros e verídicos, né, na verdade, e que pessoas que realmente precisam desse conhecimento tenham acesso a gente. Isso é importante que você falou, que às vezes a gente quer investir em conhecimento, mas aí investe tanto e às vezes acaba sendo nada, porque são investimentos vazios. Por isso que eu acho importante, tem muita gente que fala assim: por que vocês não passam o Café com Negócios ao vivo? Por que o Café com Negócios não é gravado? Ainda não passamos ao vivo e ainda não é gravado porque eu preciso passar essa mensagem da importância de você se conectar com pessoas. Você estar no físico, você sentir o calor humano. É muito importante esse network tete a tete. Principalmente para quem trabalha dentro de casa, então, né? Essas empreendedoras que trabalham dentro de casa é mais sofrida e solitária ainda. Exatamente. E uma das ferramentas que a gente coloca é você se vender. Como você vai conseguir se comunicar, se vender e falar da forma correta, se comunicar de uma forma estratégica com que você consiga vender tanto o seu negócio quanto o seu produto, se você não consegue falar, se você não consegue estar com pessoas? E aí o Café com Negócios tem essa missão também. Então, eu agradeço. O tempo tá acabando. Eu que agradeço. Percebi. Passou rápido, né? Muito. Ainda tinha 1000 coisas pra falar. A gente faz um parte 2, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, tá? Parte 2. Acho justo, hein, gente? Temos muitas coisas a falar. Pois é, a gente fala depois como foi o Impacto Mulher, que eu também vou participar, estarei presente. Vai ser uma honra. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. E, primeiramente, antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para tantas mulheres aí que de várias formas precisam receber uma palavra. Eu tenho certeza que você tem algo para enviar. Fica à vontade aí. De fato. Primeiro que eu quero falar também é que gerar testemunho dói. E na grande maioria das vezes a gente guarda o nosso testemunho pra gente. E a primeira mensagem que eu quero trazer é que a gente precisa ser canal de bênção e passar esse testemunho. Quero lembrar também que a mulher do fluxo de sangue, ninguém sabe o nome dela, né? Ninguém sabe se... Como na Bíblia, muitas outras mulheres a gente conhece como Ruth, Raquel, Esther, mas a mulher do fluxo de sangue, a gente conhece ela como a mulher do fluxo de sangue. Por que isso? Porque ela foi conhecida através da dor que ela teve,
através de algo que deveria causar constrangimento na vida dela. Mas ela foi conhecida através dessa dor dela. E é uma passagem muito linda, porque através da ousadia e da fé dela, ela foi curada. Ela era uma mulher que deveria estar escondida. Ela era uma mulher que, pela doença que ela tinha, digamos assim, ela não poderia estar, porque naquela época era como se fosse uma doença contagiosa. Mas ela foi ousada e ela teve fé. Por isso ela foi curada. Então, a minha maior mensagem aqui hoje é essa, que você seja ousada ao ponto de colocar o seu sonho, traçar uma meta para que você consiga alcançar o seu objetivo. E não tem problema nenhum se te gerarem dor no caminho. Faça dessa dor o seu grande testemunho e que ela venha te impulsionar a você realizar os seus sonhos, que foi o que eu fiz. Excelente. Eu ia falar uma palavra, mas eu acho que só confirma a palavra que eu estou pensando. Uma palavra que você daria para elas buscarem. Conhecimento. Tem que buscar conhecimento, não tem jeito. E você falou agora da mulher do fluxo de sangue, falou de 10 anos que ela ficou. E aí eu lembro que você começou contando sua história, que em 2014 você perdeu seu filho. Então fazem 10 anos. O que você, hoje, diria para a Tauíra de 10 anos atrás, que estava passando por todo esse momento de dor? Continua que você está no caminho certo. Vai doer, mas vai passar e Deus está contigo. Uhul! Arrasou. Parabéns. Queria que você deixasse suas redes sociais aí para as pessoas, tá? E muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu quem agradeço. E eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas a partir disso. Tá? Amém. Minha maior missão, de fato, é essa. Que vidas sejam alcançadas, que vidas possam conhecer o amor de Deus e o quanto Deus é bom, e é fundamental que você tenha Jesus com você em qualquer coisa que você fizer. Bom, e vocês conseguem me encontrar nas redes sociais Café com Negócios CCN. Essa é a rede social que eu quero deixar aqui. Essa. Mas eu vou botar as duas na descrição para vocês depois. Tá ótimo, bom? Sem problema. Então tá, gente, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui. E outra coisa, né? Eu esqueci, mas não esqueçam, compartilhar, se inscrever para que esse canal cresça, para que outras mulheres possam ser alcançadas, outras famílias, né? Porque quando a gente alcança os objetivos, a nossa família alcança junto, né? A gente tem aqui a experiência de uma mulher que largou o CLT, foi empreender e teve tempo para cuidar do bem mais precioso que é a família. Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem até aqui agora. Um beijo. E vem com a Jaque.